Olá, bom dia! Eu sou Isa Simonetti, terapeuta naturopata quântica, especialista no emagrecimento e na manutenção do peso através da desintoxicação, da nutrição do seu corpo e do equilíbrio da frequência Hertz celular. Nossa live de hoje, tá? Do nosso projeto Emagrecer e Manter, vai tratar do seguinte: o tema é: já tentei incluir pratos naturais no meu dia a dia, mas desanimei. Esse, Fernanda, é um grande dilema e é uma grande dor, que nem a Fernanda sempre fala. Qual é a dor do público, né? O que a gente tem que ajudar ele a deixar leve, a sair da dor, né? E uma das dores do público é essa, né? Às vezes a gente propõe cardápios para ela comer mais saudável, mas não se tem dentro da lista dos tipos de sangue, dentro da combinação correta de alimentos, de repente não se tem tantas receitas assim disponíveis. E também as pessoas têm aquele bloqueio no cérebro que acha que é difícil fazer uma comidinha, né, natural, é mais difícil do que aquela que já está na programação do cérebro, que é o famoso arroz, feijão, carne, salada, né, e às vezes um refogadinho, né? Ou o arroz, feijão e a carne, né? Que é o mais comum, né, entre as pessoas. Mas a gente está aqui hoje, né, para tirar todas essas dúvidas, para tirar esses fantasminhas da cabeça das pessoas e elas entenderem que é um pouquinho mais fácil do que se pensa, né, Fernanda? Com certeza, Isa. A Fernanda tá aqui comigo. Bom dia, Fernanda. Bom dia. Fadel, nutricionista. Bom dia, Isa. Bom dia a todos. Isso, e nós estamos aqui felizes da vida, prontas para poder tirar todas as suas dúvidas. Vão perguntando aí. A Vanessa já entrou aqui com a gente. Bom dia, Vanessa. Espero que você curta e aprenda bastante hoje com a gente. Vamos lá. Isa, por que é comum as pessoas começarem a querer ter uma rotina de alimentação mais saudável, mas logo no começo elas acabam desanimando e desistem? Então, porque assim, quando as pessoas vêm aqui no consultório, Fernanda, a gente pergunta inclusive que hora que acorda, que hora que dorme, que hora que come, né? Quais as refeições que faz no dia. E aí a gente tenta, dentro daquilo que já é uma rotina, a gente só fazer substituições do que, dentro de uma rotina que ela já tenha, substituições nos horários e na hora de acordar e de levantar, e que fique o mais tranquilo possível. Por isso que todos os entrevistados que vêm aqui, Fernanda, eles falam que achavam que ia ser difícil, porque já tem a experiência, talvez com outros profissionais, né, de passar uma dieta, né, dentro daquilo que, claro, o profissional viu que é uma dieta assim, que vai ficar legal dentro do objetivo que a pessoa quer. Mas às vezes a coisa não é tão personalizada e fica só focando no objetivo. E aí, às vezes, a pessoa muda muito os horários, as rotinas, né? E a pessoa meio que se perde, sabe, Fernanda? E em novos horários, novas rotinas. Às vezes a pessoa nem come de manhã e o profissional que ela buscou passa para ela comer de 3 em 3 horas e aí ela não consegue encaixar aquilo dentro do trabalho, ou do horário que acorda, do horário que vai dormir, todos os afazeres do dia a dia. E acaba desistindo. Isso é um ponto, tá? O outro ponto é ela achar que não vai ter coisas tão gostosas para variar, como arroz, feijão e carne, né? Dentro do que ela pode comer, e aí ela também acha que aquilo é um fantasma e que não vai conseguir, né? Mesmo porque o cérebro tá pré-programado, né, na rotina de fazer esse arroz, de fazer esse feijão, de fazer essa carne, né? E aí a Fernanda também citou umas coisas muito interessantes, né, Fernanda? Eu ia até te perguntar, Isa, porque ontem mesmo eu estava conversando com uma das suas pacientes, que eu me identifiquei muito com o que ela falou também. Sim. Que assim, a gente é apaixonada, né, o tratamento naturopata, e nós estamos aí muito dispostas a enveredar por esses caminhos dos pratos naturais. Sim. Mas aí, nossa dor, como você disse, é que a gente conhece o básico do arroz integral, a salada e outras coisas que é muito comum desse meio. Sim. Só que fica só nisso, fica só nisso, fica só nisso, a gente não se limita e não consegue ter criatividade
para fazer pratos como os que a gente conhece que você faz, que fica muito bem temperados, e a gente fica só naquilo, é onde a gente, até nós, a gente não desanima, mas acaba ficando só naquilo e parece que é uma rotina assim que a gente não consegue levar para frente. Então, de salada, só arroz integral e refogado, Sim. né? Porque eu falo assim, quando as pessoas pensam em comer natural, o que que elas pensam? Salada e arroz integral, é o que elas pensam, elas não pensam em outra coisa. Quando fala assim, vou fazer uma dieta saudável, elas pensam em salada e arroz integral, né? Aí você também citou antes uma questão que leva às vezes as pessoas a desistirem, que quando ela faz pratos industrializados, nós vamos chegar lá ainda, pra te perguntar disso aí. E aí tem a história também de quando ela come arroz, feijão e uma salada, geralmente é arroz, feijão, salada e a salada é de alface e tomate, né? Ela acha muito difícil dentro da limitação do cérebro dela incluir na rotina um brócolis, né? Ter que preparar ele, né? Incluir na rotina outras saladas como almeirão, rúcula, né? Agrião, outros tipos, cenoura ralada, né? Ela acha que é muito difícil, né? Elas ter que lavarem tudo isso, fazerem tudo isso, preparar tudo isso, sendo que o arroz, feijão, carne, alface e tomate é uma coisa que ela cozinha o feijão lá para uns 3 dias, né? Às vezes também o arroz para mais dias, o arroz branco fica pronto em 15 minutos, né? E aí a gente sabe que as pessoas hoje em dia, as mulheres, né? Elas têm filhos pequenos, com um monte de rotina, os filhos também. Elas trabalham fora, né? Mesmo aquelas que não trabalham fora, mas passa o dia carregando o filho para cima e para baixo, para o inglês, para a dança, para o esporte, para a escola, né? Para todas as atividades que a escola impõe. Então, a gente entende tudo isso, que leva as pessoas, às vezes, nesse turbilhão de pensamento. Mas e agora? Essa rotina intensa que eu já tenho. Aí, mais ter que lavar tudo isso de verdura, mais... né, ter que fazer uma coisa no vapor, um brócolis, uma cenoura, uma outra coisa diferente, um refogado. Então, o que que acontece? O arroz integral leva mais tempo, né? Então, eu falo que tudo é uma questão, que é isso que a gente conversa muito com os pacientes no consultório, né? Tudo é uma questão de você ter uma dieta personalizada. Então, por isso que a gente tem fases de tratamento, sabe, Fer? A gente divide o tratamento em fases. Inclusive, eu não passo dieta na primeira fase, tá? No finalzinho da primeira fase que entra uma dieta para a primeira liberação metabólica intensa, né? Para daí depois a gente entrar na história de mudar mesmo dieta, né? Na segunda fase, porque o tratamento, Fer, é de 7 a 12 fases. Então, a gente nunca passa dieta na primeira fase. A gente desintoxica e nutre primeiro, equilibra a frequência Hertz do corpo. Por quê? Porque a pessoa já tem todo esse turbilhão de rotina que a gente acabou de citar. Daí, a pessoa, o que acontece? Ela já tá sem energia, porque ela já tá desgastada. Já tá intoxicada, que também baixa a energia lá embaixo, né? O fígado tá lá, coitada. Né, o fígado que tem que fazer energia, ele já está muito sobrecarregado. E aí, como todos que vieram na entrevista, né, ao passo que a gente, com os fitoterápicos, com as suplementações e com os frequenciais, a gente já dá uma melhorada na energia da pessoa, depois ela nem fica nesse dilema todo para começar uma dieta, porque ela já está com energia. Ô Isa, mas uma coisa que ainda atrapalha muito, que eu vejo assim, quero saber se você concorda com isso. Sim. A falta de criatividade em preparar pratos naturais. Você concorda que isso é complicado? Um ponto que Então, se as trava. pessoas pensassem, né, que você comprar a verdura no fim de semana e deixá-la já toda lavadinha na geladeira, prontinha só para usar na semana que é corrido. Nem leva horas para fazer isso no fim de semana, questão de 1 horinha, você lava tudo e deixa tudo já escorridinho, guardadinho no saquinho. Aí, ao passo que você aprende a conhecer a sua dieta, quais os alimentos que o seu tipo de sangue pode e não pode. Ao passo que você aprende que não pode misturar proteína com carboidrato e fruta. Então só linka,
sua lista de alimentos que você pode. Aí, preparar refeições sem misturar proteína, carboidrato e fruta. Né? Refeição de proteína, proteína, carboidrato, carboidrato, fruta no meio das refeições. E aí, Fer, você começa a pegar os pratos que você já usa na sua casa e substituir. É essa substituição, Isa, que é a dor, porque não fica bom às vezes quando a gente faz. Aí, Não fica Fernanda, gostoso. aí assim, sabe? A gente tem que procurar receitas na internet que fica gostoso, mas eu tenho uma novidade daí, tá? Para quem interessar, né? A gente tá correndo muito já com uma outra parceira que abraçou já, né, a nossa causa. A gente tá correndo para ver se a gente consegue gravar vídeos, tá? Que expliquem como fazer essas receitas e fazer essas substituições que fique bem temperado. Porque realmente as pessoas chegam para mim e falam assim: Isa, a sua comida fica tão gostosa, você faz, porque às vezes eu preparo, gente, e trago aqui para os pacientes experimentarem. Ontem a gente fez isso e a gente vai fazer isso na Bem-Estar, levar uns menus degustação lá para o pessoal ver que é possível ter coisas gostosas, super bem temperadas, que agradam o paladar e que deixam a pessoa feliz, né? E que sejam saudáveis com a combinação certa, né? A gente vai fazer coisas para cada tipo de sangue, vai colocar a plaquinha lá, ó, esse pode para esse tipo de sangue, esse pode para aquele, para aquele, para aquele, né? Para as pessoas poderem ver que é possível, que nem é tão difícil, não é um bicho de sete cabeças, tá? Só tem que ir atrás de profissionais ou de receitas na internet que já tenham esses pré-requisitos e que ensinem, né, a preparar esses alimentos. Mas vamos lá, Fernanda, vamos atrás de a gente trabalhar nisso. Porque né? também, Isa, enquanto a gente está nesse dilema de procurar receitas igual você falou, e, Sim. né, de acordo com o nosso perfil, Sim. tem o problema também que é muito fácil. Enquanto tem que ter toda essa estratégia para preparar um prato natural, Sim. um prato industrializado, você só tem o trabalho de ir no mercado, colocar no seu carrinho, chega em casa, guarda na estante, depois vai comer, abre a embalagem e come. Aí as pessoas vão falar: não, não vou ter todo esse trabalho não. Eu tenho uma vida muito corrida, igual você falou, tenho filho, tenho um monte de coisa para fazer. Eu não vou fazer tudo isso não, eu vou pegar só ali, pronto, que é mais Só que rápido. daí, Fer, tem toda aquela história, tá? Do custo-benefício, tá? Eu tenho uma vida super corrida, você me assiste. Gente, tem hora que parece que se eu respirar um pouquinho a mais, eu não vou conseguir dar conta de fazer tudo, porque o tempo que eu vou perder para respirar vai atrapalhar tudo que eu tenho para fazer. Então, a minha vida é muito, muito corrida. E eu consigo, mesmo com toda a minha correria, preparar os pratos de forma correta. Porque se você for comer de forma correta, sem muita mistureira, você já não fica tendo que preparar um monte de tipo de comida numa refeição. O certo da refeição, Fer, é um tipo de prato. E se você educa a sua família dessa forma, tipo, a janta é ou uma sopa de legumes sem amido com uma proteína dentro, é super fácil de preparar. Você não precisa fazer arroz, feijão, grelhado, um assado, né? Uma salada. A salada você já tomou suco verde de manhã. Então você já tomou suco verde de manhã, uma saladinha, uma rúculazinha, um almeirãozinho, né? Que você fizer, você já tomou o mix de verdura que você precisa de nutriente para o dia, para o seu fígado, que é o amargo, para o picante, que é para a sua circulação em glândulas e para os hormônios, para o doce, que é para o sangue, né? Você já fez esse suco verde de manhã, que é muito fácil e simples de fazer. Tomou o suco verde? Gente, a criança que tomou o suco verde de manhã, pode ser meio copo que a criança tomou de suco verde, você não precisa ficar perdendo tempo de ficar lá fazendo ela comer salada no almoço. Eu falo que quem tomou suco verde de manhã nem precisa de salada na refeição, tá? Se tiver a comida e um refogado já tá bom. A salada já foi o suco verde da manhã, que prático, né? Se você souber a forma correta de se alimentar, é mais prático do que o jeito normal e do que um industrializado. Fica tão prático a vida, comer natural, que você não perde mais tempo em ficar doente, não perde mais tempo com seu filho doente. Olha quanto tempo você ganha. E a gente fica tão prático em fazer as alimentações, porque na verdade você vai comer o arroz e um refogado. Aí pode ser a salada de alface com tomate, porque a verdura de comer já foi o suco verde de manhã.
que superalimenta, você nem fica com fome, desincha, emagrece, porque tomou suco verde, gente, o fígado funciona, tá? O rim funciona, baixa acidez, tá? E aí você começa a desinchar e emagrecer só de tomar suco verde. Aliás, Fer, só de tomar suco verde de manhã e comer proteína à noite antes de escurecer, você já emagrece um monte. Essa é a nossa dica de hoje, tá? Depois nós repetimos no final. Tá? Então fica tudo prático, gente. É muito prático comer natural, mais do que ir no industrializado. Aí você economiza um monte, porque você comprou o industrializado, gastou um monte, que é caro, coisa de latinha, de pacotinho, de caixinha, né? Aí depois você tem que gastar com o médico, com o exame, 1000 exames, com remédio. A Fran ontem falou na nossa entrevista, toda hora antibiótico, porque a garganta inflamava, terminava, ficava uns dias sem, inflamava de novo, antibiótico, e médico, antibiótico, e farmácia. E ó, ela tá tomando suco verde, a barriga nem incha mais, que inchava. A gordura da barriga já quase zerou, né? Que ela é magrinha, ela só tinha a barriga, né? Que ela precisava até equilibrar em função de outros problemas, né? O problema dela que ela veio tratar é uma questão séria abdominal que a gente tinha que corrigir, né? E junto com corrigir, que ela já tá bem melhor nos quesitos que ela procurou, ela já perdeu quase toda a gordura da barriga, não incha mais, ela tá corada, não precisa mais ficar tomando antibiótico. Então, olha o tempo que ela tá ganhando, olha que prático fazer uma alimentação natural. Ela falou também que estava dormindo melhor, estava rendendo mais. Dormindo melhor, rendendo no trabalho, não tá mais tão nervosa, nem ansiosa. Gente, olha que prático viver a vida assim. É mais prático do que só abrir o pacotinho do mercado. Né? Então, gente, é tempo que a gente às vezes não é tempo que perde, é tempo que a gente investe, tá? Em quebrar os mitos do cérebro, em quebrar as travas do cérebro, tá? E isso a gente faz em uma semana, tá? Aprendendo a preparar de forma correta, porque não é um monte de comida. Não pensa que daí tem que ficar fazendo um monte de salada e arroz integral e uma carne natural e um outro natural e um outro natural. Não, gente. Tá? É assim, escolheu arroz é arroz e refogado. Escolheu macarrão de arroz é macarrão de arroz, é salada, e se quiser não vai refogado. Nem carne moída no macarrão. Nem carne moída no macarrão. Você entendeu? É tudo prático. Se você quiser comprar tomate bem maduro, que é bem mais baratinho, aí você pica tudo no fim de semana, guarda lá, já é teus molhos, tá? Se quiser já guardar congeladinho até os molhos prontos, tá? Eu faço até isso. Pra pôr no macarrão, aí você joga umas folhinhas de manjericão, assim, que eu tenho no vaso, tá? Manjericão, pé de manjericão no vaso, sabe? Aí eu jogo aquele molho de tomate lá na panela, o macarrão de arroz, tá? E aí um manjericãozinho, assim, gente, aquele macarrão que eu gravei o vídeo, que a Fernanda vai postar pra vocês, tá? E aí uma rúculazinha ali, é o almoço, é muito rápido de preparar. É muito prático. Então, gente, isso tudo é só assim, porque vocês não experimentaram. Parece que é mais difícil porque não experimentou. E aí aqui, Fernanda, a gente encaixa uma dieta substituindo o que a pessoa já faz, nos horários que ela já faz. Ah, eu não tenho hábito de comer de manhã, tudo bem, não vamos colocar nada para você comer de manhã. Vamos só tomar suco verde, água e tá tudo certo. Um cafezinho preto, né? Não é porque ela não come de manhã que agora eu vou encaixar para ela comer, porque daí ela não vai mesmo prosseguir com essa dieta, né? Ah, no almoço meu hábito é comer tal hora, isso, aquilo. Eu faço, meu trabalho é mais braçal, é mais sentado, a gente adequa para aquilo e a pessoa fica bem, fica saudável, a digestão fica ótima, não atrapalha porque tá dentro do que ela já faz, ela emagrece, fica com energia, tudo de bom, Fernanda. Isso, e outra pergunta, assim, as pessoas acostumam a comer arroz, carne e feijão. E quando vai passar para uma dieta natural, elas, por exemplo, acostumam a comer arroz integral todo dia, com legumes todo dia, da mesma forma que elas estão habituadas a comer arroz, carne e feijão todo dia? Sim, é muito difícil, a pessoa sente falta de uma rotinazinha diferente, talvez no fim de semana. É muito difícil a pessoa que quer ficar comendo coisa diferente todo dia. É só mais quem não trabalha. Porque quem tá no prático do dia a dia, que trabalha e tal, pra elas tá tudo certo comer dessa forma. A Fran é uma que come desse jeito. E ela não sente, ela mesma relata quando a gente se encontra nas reavaliações, que ela nem sente falta mais de nem comer besteira no meio do dia,
que como ela trabalha numa loja, vive passando gente oferecendo esfirra, coxinha, sonho, bombom. Ela disse que antes ela não resistia, tinha que comprar e comer aquela besteira. E ela chegou aqui pálida, amarela, ela é branquinha. Ela estava sem cor, sistema imunológico muito baixo. Agora ela tá cor de rosa, linda. E a Fran é uma paciente que eu acho que não tem nem 2 meses que eu atendo ela, né? E ela diz que o povo passa lá, ela vê o povo comendo, porque ela tá tão nutrida já e tão desintoxicada que o corpo não fica pedindo comidaiada. Isa, você Sabe? que conhece a alimentação dela, conhecia antes e Sim. você que orientou a nova, o que que mudou? O que que você orientou para ela na alimentação durante o dia dela agora? Então, na primeira fase, né, antes do encerramento da primeira fase, suplementação, equilíbrio energético né, o frequencial os fitoterápicos. Aí ela já deu uma fortalecida, já não fica com fome, porque fome é falta de nutriente. Vício no carboidrato é descontrole de pâncreas, vício no doce, no carboidrato é descontrole de pâncreas. Então, na primeira fase, o início do tratamento é equilibrar esse metabolismo para que a pessoa não fique ansiosa para comer aquilo. Aí depois entra numa dieta que desintoxica e é totalmente vegetariana. E aí fez a primeira liberação metabólica intensa, desintoxicou a área gástrica intensamente. Aí qualquer coisa que você propõe para a pessoa, ela entende que ela come para se nutrir e aí tudo aquele vício de comidaiada passa, vamos falar 80%. 20 é uma questão de consciência que todos daí tem. Aquilo que a Fran falou ontem, a gente se sente tão bem que a gente nem quer comer diferente para não voltar a se sentir mal de novo. Entende que aquilo é para a vida e se você levar para a vida você vai sempre estar se sentindo muito bem. Então quebra muitos mitos assim na primeira fase, sabe? Ela não chegou ainda numa alimentação que ela vai manter, assim, Então, antes da que isso é na terceira fase. Ela tá entrando na segunda, na semana que vem ela conclui a segunda fase, né, que ela tá fazendo. Na terceira é que entra daí as furadinhas, que daí entraria as receitas diferenciadas, vamos falar assim, dali pra frente. E o que que ela mudou atualmente de natural, Isa, que ela já viu vantagem? Você falou o suco verde, ela mudou mais alguma coisa na Ela não alimentação? mistura proteína com carboidrato de jeito nenhum e ela come os alimentos do tipo de sangue dela. Nessa fase é isso, ela entendeu bem isso, ela tá sentindo super bem com isso, né? Ela é muito vaidosa, então a pele tá linda, a unha agora cresce, que ela é muito vaidosa, né? E a barriga já tá quase zerada, então ela não incha mais, não tem baixa de energia, não tem ansiedade, dorme bem à noite, acorda disposta. Então ela tá super bem e ela tá ainda no meio da segunda fase. Ah, sim. Eu tô perguntando porque da forma como ela falou ontem, deu a entender que ela já estava fazendo uma dieta assim super equilibrada pelo tanto de mudanças que ela tinha visto no organismo Mas dela. é o que eu falo, gente, é muito rápido, o tratamento natural é muito rápido se a gente faz a coisa pro nosso corpo. Certo. Ideal pro nosso organismo. Isa, o que que a gente deve prestar atenção que atrapalha muito a intenção da gente começar a incluir os pratos naturais no nosso dia a dia? Tem alguma coisa que a gente assim, tem que ficar muito atento para não atrapalhar o início dessa vontade? Dessa mudança toda isso. que ocorre. Isso. Ter um objetivo bem focado tem muitos pacientes, né? Principalmente as mulheres, porque quando os homens é que vêm para emagrecer, a gente pede na hora de entregar a prescrição da dieta, a gente da orientação alimentar, a gente pede muito para vir a esposa junto, porque daí é ela que vai preparar, né? Geralmente, na grande parte das vezes, é muito difícil um paciente que é ele que prepara os alimentos, então a gente orienta, né? Como fazer. Muitos vão em restaurantes, então a gente orienta quais os restaurantes. Aqui a gente tem pacientes que são donos de restaurantes e eles já fazem alimentos que não vão sazon, nenhum tempero industrializado, é tudo natural. Eles não usam massa de tomate no alimento que eles preparam. São restaurantes que usam tudo natural, o próprio tomate. Então é muito legal. A gente tem aqui em Paranavaí esses restaurantes,
tá? Que você pode comer tranquilo, que você vai desintoxicar e se nutrir. Então a gente indica esses restaurantes e o que ele deve se servir dentro do que tem ali à disposição, né? Desses restaurantes. Ou se não, quando é mulheres, às vezes elas fazem a comida delas e do resto da família, tá? Às vezes o resto da família não topa fazer a mesma alimentação, então elas fazem 2. Só que daí igual elas mesmo falam pra mim, né? Só que a gente aprende que não é toda comida que a gente faz para os 2. Tipo, se a família vai comer arroz branco, ela faz arroz integral. Mas tipo, a carne que ela preparou no almoço da família vai ser a proteína que ela vai usar à noite para ela. Você entendeu? Ela passa a também praticar para a família os tipos de proteína que ela também pode. Ela não vai comer no almoço. A única coisa que ela faz em 2 é o arroz, que para a família o branco, para ela o integral. Mas as verduras, os refogados vai ser igual para a família inteira. Então, às vezes a gente acha que vai ser muito diferente, muito trabalhoso. Mas se você só parar e raciocinar um pouquinho, né? A lógica e a mecânica ali do seu dia a dia e da alimentação e casar as coisas, fica muito prático. Não tem grandes mudanças não, Fernanda. Isso, uma coisa que me atrapalhou muito no começo, que foi uma barreira muito grande para mim, Sim. e acredito que é para as pessoas também, Sim. falar, meu Deus do céu, meu dia foi tão corrido hoje, não tive tempo de preparar nada, não tá nada pronto ainda, eu não tenho tempo, esse negócio de alimentação saudável dá muito trabalho e me dá um desespero. E agora o que eu vou comer? O que você pode falar para nós em relação a isso? Então, aí se você dominar bem a sua lista do que pode e do que não pode, e aí a gente aprende a se preparar, a deixar tudo prático. Ontem, para uma paciente que veio aqui, que ela tem dificuldade, a gente falou para a pessoa da família, a cuidadora, né? Que a gente prescreveu que ela precisa emagrecer muito e a gente prescreveu para ela as frutas secas para os intervalos e as amêndoas ou macadâmias, né? E as frutas secas que pode para o tipo de sangue dela. E a gente orientou a cuidadora a fazer pacotinhos para semana ou até para 15 dias, né? Fazer os saquinhos, tipo aquele de geladinho assim, com as amêndoas e as frutas secas, já deixar lá guardadinho pronto desse formato. E aí, todo dia deixar lá para essa pessoa, que essa pessoa tem dificuldade de preparar, e a cuidadora nem sempre tá ali para ir lá e separar e dar na mão e tal. Então, a gente já deixou pré-estabelecido isso, né? E tem muitas coisas nesse formato na alimentação, né, que dá para fazer, tipo leite de girassol com alfarroba, dá para preparar para 5 dias. Né? Todo dia só vai lá na geladeira e pega e toma. Então, na verdade, se você dominar bem, né, e tiver os coringas, não foi exatamente o da dieta, mas no dia que eu não consigo, eu tenho esse coringa aqui na minha bolsa, porque dá para ter. A fruta dá para ser carregada, né, no carro, na bolsa. Essas amêndoas no pacotinho dá para carregar amêndoa e fruta seca para 3 dias na bolsa. No pacotinho bem fechadinho, dá para carregar, dá para ter ali de coringa. Então, surgiu uma viagem, sou uma advogada, de repente, tô lá no escritório, levei as minhas coisas para tarde, mas surgiu uma viagem, coisas que não dá para eu carregar. Então, eu tenho os coringuinha na bolsa, eu tenho no escritório, essas coisinhas, né? O sangue pode iogurte com aveia, dá para carregar um iogurte, aveia, né? O sangue o sangue O, né? Ele pode, a quinoa, né? Até na coalhada, dá para ter isso. Então, são coisas práticas também. É que as pessoas pensam em fruta, né? Pensam em salada, arroz integral, um refogado, só fruta. É que tem outras coisas dentro do cardápio que as pessoas nem sonham que existe, tá? E elas são tão remédio quanto os fitoterápicos. Que nem o goji berry, cranberry, né, o mirtilo, elas ajudam a baixar diabetes, elas eliminam infecção de urina, né, e são coisas que a pessoa pode ter ali na bolsa, porque são frutinhas secas, né, e ela pode ter na bolsa até para 5 dias no pacotinho e pode comer aquilo. E todos os alimentos que a gente passa para os pacientes, e por isso que eles se sentem tão bem, são alimentos específicos para aquele tipo de sangue e que são alimentos que também são remédios. Então,
tudo que a gente passa numa orientação alimentar, ele funciona como nutridor e desintoxicante também, antioxidante, né? E a pessoa, então, por isso que a pessoa sente tão bem, por isso que todos que vêm aqui contam que se sentem muito, muito bem com aquela orientação alimentar que a gente deu. Isa, e como que você pode orientar a gente a sair dessa limitação com relação aos pratos naturais, que é só arroz integral, só fruta, só dessa limitação que não deixa a gente saborear novos pratos, não deixa a gente ir adiante com uma criatividade? Então, quando a gente sabe trabalhar com os sabores, né? Ontem eu servi aqui um patê de cenoura, né? Super natural. Ele fica, ele pode ser substituído pela maionese. Então, a gente fala uma tapioca de manhã, para quem tem necessidade de comer e pode a tapioca, né? Aí a pessoa vai, né? Pega lá um palmitinho, uma azeitoninha, se isso puder, pro tipo de sangue dela, um cogumelinho, né? Põe lá uma rúculazinha e aí mistura aquele patê que fica com gosto de maionese, né? Bem temperadinho. E aí, esse é o recheio da tapioca, porque lembra que a tapioca é carboidrato, não pode pôr frango, nem peixe, porque é proteína, nem queijo, né? Mas tem esses outros. E você viu que o patê, Fernanda, era super bem temperado, tá? É muito melhor que o molho barbecue, muito, não é? Muito melhor que qualquer molho que tenha industrializado. E esse patê também dá para fazer para 5 dias, né? Aí tem um outro patê que parece salame. Você pode pegar um pão sem glúten, uma torradinha, como a gente serviu ontem no nosso coffee break, uma torradinha sem glúten que tem no mercado, né? E você põe aquele patezinho que parece um salame. E ele é só o missô com o tahine temperado. Ele fica com gosto de salame, né? Naturalíssima. Aí ontem a gente serviu no nosso coffee break um quentão que não vai vinho. Fala aí do quentão, Fernanda. Foi bom? Ficou com gosto de quentão? Ficou ótimo. Você viu? Então, E se a não gente tinha sabe, álcool. e com ingredientes que podia para todos os tipos de sangue, com ingredientes todos naturais, porque o quentão foi feito com gengibre, com cravo, que pode para todos os tipos de sangue, com hibisco, né, com anis estrelados e com alcaçuz, né? Então, e ficou com gosto de quentão sem vinho e com cor de quentão de vinho, com gosto de quentão de vinho e não tinha vinho. E um leve adocicado de mel, né? Então, gente, é que as pessoas não sabem que existe coisas. Mas como que Com a a gente combinação faz certa, né? Não, vamos para ter lá. acesso às suas receitas, Então, Isa? as pessoas estão clamando, porque na verdade, gente, Como? nesses 25 anos que eu já como desse formato, a gente foi. Eu venho de uma família que as mulheres são do lar e fazem comida o dia inteiro. Né? Minha família de pai e mãe é assim. A maioria das mulheres são do lar e vive para fazer comida. Elas fazem comida, elas estão no café da manhã, já estão preparando a comida do almoço, já está no almoço a comida do café da tarde, já está no café da tarde a comida da janta, já está na janta a comida que vai ser no café da manhã. E é assim na nossa casa. E aí eu peguei todo aquele tipo de comida aiada, que é de árabe, português e italiano, e fui transformando receitas, mas dentro do tipo de sangue, dentro das combinações corretas para os horários corretos. Então, a gente fez isso. E como todo mundo está pedindo, e essa semana muitos pacientes pediram, eu vou montar um livro de receita, então, com as combinações corretas, o que dá para comer a cada hora, para os tipos de sangue, combinadinho? E com paladar, nós estamos até testando e retestando aqui as receitas para montar um livro de receita para vocês, ok? Dessas comidas que são gostosas e que tem muito tipo de comida. Tem lasanha natural, tem doces naturais, tem sonhos naturais, tem tudo, gente. Dá pra ter tudo, tá? Dá pra ter pizza natural, dá pra ter tudo natural e com paladar gostoso. Entendendo, Fer, que uma coisa que a gente tem, o cérebro, ele é movido por paladar. Aí o bloqueio de ser ou não ser, aí é nosso. Tá? Porque a satisfação de você ficar satisfeito é o paladar. Lembra que a gente falou do estrogonofe que a gente fez de carne de soja com leite de amêndoas, né?
E a pessoa comeu achando que estava comendo um estrogonofe de filé mignon, porque a carne tinha gosto de carne, era molinha, saborosa, consistência de carne, e ela ficou satisfeita, feliz da vida, satisfeitésima, né? E ela comeu uma carne de soja, um PTS, né? Então, só que a gente temperou certinho, soube preparar, colocou o paladar. E ela ficou satisfeita, ela não ficou com fome depois. Ela ficou enganada assim uma semana, porque a gente queria fazer justamente essa experiência. E depois de uma semana que contaram para essa visita, né? Que eu fui preparar comida na casa da paciente e tinha essa visita que não come de jeito nenhum sem carne. E depois de uma semana que contaram, no outro encontro de final de semana que contaram que ele tinha comido sem carne. Tudo natural. Né? Porque a gente fez arroz integral, só que a gente pôs amarelinho no arroz integral, ele achou que era um arroz branco temperado, a gente pôs cenoura, açafrão, ele comeu achando que era arroz branco, que era um arroz branco temperado, e era arroz integral. Esse foi o teste lá em Campo Grande, a gente fez tudo natural e a pessoa achou que estava comendo uma comida normal e era tudo natural. É que o que você tá querendo dizer é assim, enquanto a pessoa não sabe, e aquilo passa e ela fica super encantada. É isso aí. Agora, quando ela sabe, ela já pode querer pôr, ai, comida natural. Eu não vou querer, esse não. aqui eu não gosto. Aí já Porque, come e fala que não gostou. Só porque ela É sabe. paradigma, é bloqueio, é trava do cérebro, não é real. Aí o que acontece? Toda vez que a gente tempera bem uma comida com alho, tá? E o shoyu também faz muito a vez da carne, o miso, se você refogar ele. Eu fiz um peixe ao molho shoyu com miso, gente, esse final de semana pro meu marido, que ele lambia os beiços, tá? Um filé de peixe ao molho de miso e shoyu. Gente, ficou maravilhoso de bom, de comer rezando, que ele diz a Ana Maria Braga. Então, e quando você põe o alho certinho, tá? O cérebro entende que tudo que vai alho é carne, entende? Porque toda carne gostosa, ela é bem temperada de alho. Todo carnívoro gosta muito de alho. E aí, quando você põe alho no tempero das comidas, o cérebro satisfaz como se tivesse comido carne. Ainda mais se for miso e shoyu nessa comida. Entendeu? E você tinha dado uma dica no meio da nossa live e falou que ia retornar ela agora no final. Dica do dia, então, para encerrar essa live maravilhosa, né? E onde eu e a Fernanda hoje estávamos inspiradas para falar com vocês, né? E espero que a gente continue sempre assim, né, Fernanda? Bom. E aí, a dica, se vocês tomarem suco verde de manhã, tá? Esperar pelo menos uns 40, 50 minutos para daí o que você costuma comer na sua manhã. E jantar antes de escurecer e só salada e proteína à noite, você já começa a emagrecer um monte, só de fazer esses dois, tá? Só de fazer isso já emagrece. Que foi a que a Fran fez, né? Tá? Então, gente, aproveitem essa dica. Tomem suco verde de manhã, tá? Que seja a maçã, a couve e a cenoura só o suco verde, tá? Faz só, começa assim, é suco verde principiante, tá? Na centrífuga, 2 maçãs, uma cenoura, uma folha de couve. Se quiser, põe hortelã, que dá um paladarzinho. Melhorou ainda para emagrecer, uma rodelinha de gengibre, que fica um suco parecendo de hortelã com gengibre, tá? Ou bate no liquidificador, um pouquinho de água de coco, abacaxi, né? E uma folhinha de couve, meia cenourinha, uma rodelinha de gengibre e hortelã. Fica também com gosto de abacaxi com hortelã e gengibre, tá? Assim, é o top, né? Parecido com o que você tomaria num happy hour de suco, tá? É a suco verde para principiante. Tomem isso de manhã em jejum, tá? Espera aí de 40 minutos a 1 hora para outra coisa e à noite comam só a proteína com uma verdura. Vocês vão ver que já vai dar bem certo antes de escurecer. E quem come proteína, Fernanda, 6, 6:30, não sente fome até dormir, tá? A proteína, ela não faz pico insulínico. Porque daí a pessoa às vezes janta antes de escurecer, depois mais tarde dá fome quando come carboidrato à noite. Então aí a pessoa não sente fome, necessidade de comer de novo, entendeu? Essa é a dica. E essa proteína pode ser um frango desfiado com legumes. Só não pro sangue B.
Ah, é O verdade. sangue Bem B não lembrado. pode frango, E o A é preferível frango e peixe. E Uhum. o O pode comer frango, peixe e carne vermelha. E o B é preferível carne vermelha ou carneiro, né? A ave do B é mais peru, Certo. tá? E aí Bem pode lembrado. sim, pode fazer um peixe com legumes, tá? Pode fazer um omelete, gente, um omelete, tá? Com brócolis, com cogumelos, palmitos, gente, é uma delícia de gostoso, tá? Pode fazer uma sopa de cabotiá com franguinho desfiado ou peru desfiado para quem é B, né? Pode fazer um carneiro com legumes assado, gente, não é ou um grelhado mesmo, uma carne grelhada vermelha, né? Para quem pode, né? Tem muitas receitas para fazer, né? Nós vamos Muitas descobrir receitas. todas quando essas Vamos receitas descobrir saírem. todas. Certo? Então, gente, espero que vocês tenham curtido. Muito obrigada pela participação. Façam as dicas, depois contem para nós os resultados, tá bom? Grande beijo, obrigada por estarem aí. Até amanhã. Tchau, tchau.